seus maiores desafios hoje em relação à educação do seu filho? Eu acho que como pai hoje na educação, e voltando ao meu filho, que eu me sinto relativamente tranquilo, eu acho que o problema é o excesso de informação, a qualidade da informação. Então hoje você tem as redes sociais. Com a televisão já tinha problema, porque nem toda a programação era de qualidade. Exato. Mas teoricamente você tinha um filtro Era no mais meio. limitado. E você tinha um filtro que era a própria emissora. Então você tinha Sim. os ministérios responsáveis, etc. Hoje em dia na internet qualquer um vai lá e Terra fala. de ninguém. Fala isso, qualquer terra de- coisa, não tem filho. Então eu acho que como pai a importância nos dias de hoje é você saber exatamente o que o seu filho está acompanhando. Você não tem mais controle, porque a partir do momento que seu filho tem um celular ou um computador, ele acessa o que ele quiser, então você não tem mais controle. O importante é você saber o conteúdo que ele está assistindo, que tipo de conteúdo. É que ele já é adolescente. Então, por um lado, você não tem mais como bloquear, né? Sim. Com quantos anos ele teve celular? ou Antes do acesso? que eu gostaria. Certo. Por outro lado, você entende que, como adolescente, algum trabalho de formação você já fez. Sim. O problema, eu acho também, é que para outras faixas etárias que não tiveram ainda essa total formação, é muito difícil competir, porque muitas coisas que tem na internet, nas redes sociais, o meu filho ainda não tem um celular, Uhum. mas os colegas têm, e tem dias que os colegas levam o celular para a escola, e aí eles... qual é a diversão dele aprender algumas matérias enquanto o colega tem um celular que está com um mundo de mais coisas atrativo. mais divertidas abertas? A né? diferença é que na idade do seu filho, meu sobrinho, ele não tem discernimento para saber aquilo que vai fazer bem para ele no futuro ou não. Ou não. E esse é o papel dos pais. Dos pais. Não tem como você lutar contra isso, ou seja, faz parte da vida moderna. Então é importante você mostrar, por exemplo, história, que é uma matéria que o meu filho tem dificuldade e eu entendo por quê. Porque a história, como é ensinada nas escolas, numa educação formal, é chata, não faz sentido. Não. Você está decorando datas, nomes, então... E muitas vezes desconectado. Uma Isso, coisa falta, não tem isso, sequência. Isso. A falta de sequência, tudo bem você ensinar em falta de sequência, desde que a criança entenda onde você está na linha do tempo e do lugar. Sim. O Yuri vai estudar história, eu falo para ele, imagina em que época você está estudando, quem era, o que era? O que era do Brasil? Era pau-brasil, café, cana-de-açúcar, industrialização? Eu peço para ele imaginar antes dele estudar e depois vai lá e estuda. Porque a hora que ele está estudando, ele já imaginando isso, ele já consegue... Já tem um cenário. Exato. Se for muito antigo, pinturas. Se for mais novo, você tem fotografias, imagens, filmes. Tem YouTube. Mas você fala, vou estudar história. Tem muitos canais de história bons, com enfoques... um ensina história estando na história. Então a pessoa te conta a história estando nos lugares. Tem outro que fala sobre a história do Brasil, mas ele traz coisas, ele conta de uma maneira mais, ele faz essa embalagem socioeconômica. Então, como você combate, ou como você restringe ou ajuda seu filho a interagir de uma maneira melhor com as redes sociais. Você pode falar, olha, tem coisas legais dentro. Então, meu filho sempre me questiona, papai, por que você está assistindo isso? Isso é chato. Falou, porque eu gosto. Eu acho a abordagem interessante, olha, eu assisto esse, depois eu assisto outro, que é sobre o mesmo tema, mas é outra abordagem. Eu assisto também isso aqui que eu acho interessante. Eu não vou assistir um youtuber que é gamer, por exemplo, não me interessa. Mas eu entendo que talvez para uma criança, um pré-adolescente, adolescente, isso vai ser o mais interesse. divertido. E qual que é o meu papel como pai? É mostrar dentro de todos os canais que ele assiste de gamers
Quais Qual são os que é têm, exato, uma qualidade ou uma profundidade ou um approach mais adequado à idade a dele. idade dele. Então você fala assim, o cara, sei lá, tá falando palavrão, ou ele faz uma referência, por exemplo, com relação às mulheres e tá errada. E aí, sim, você tem que pontuar, você tem que, e você só faz isso Se você ouvindo, estiver presente. exato. Você só faz, o que você está vendo? Tô vendo mangá, tô vendo esse cara, esse youtuber. Então você tem que saber o que é, você tem que ouvir, você tem que ver o que o cara fala, e sabendo que você não vai conseguir cobrir 100% do tempo do seu filho. Claro. Mas assim, o interesse, demonstrar interesse é importante, ele vai te contar o que ele está vendo. Então, mas aí eu tenho uma outra pergunta. Você convive com outros pais, suponho, né? Você tem Sim. outros amigos que são pais. São pais. Você se considera um pai fora da curva? Eu procuro não pensar muito nisso. Eu faço, e eu acho que é receita para todo pai. Faça do jeito que você acha que deve ser feito. Mas os outros pais, às vezes eu percebo que não tem a mesma postura que eu tenho. Eu vejo que tem alguns pais, poucos, que cobram mais da criança, e a maior parte dos pais cobra menos. Tem uma parte da educação, por exemplo, que os pais hoje eles entendem que a escola é responsável. Então, Sim. Não é a minha interpretação. Para mim, assim, a escola onde seu filho vai, a decisão é sua. Ninguém fala qual que é o certo, qual que é o errado, qual que é o melhor, qual que é o pior. Você escolhe a escola do seu filho com base em vários critérios. Vários critérios, você vai ter. financeiro, educacional, Exato. O approach que eles dão para certos aspectos ou certos conteúdos temas, exato. A partir do momento que você, dentro de todas as suas variáveis, você escolher a escola, você não pode achar que, já escolhi a escola, tá bom. Você tem que saber quem são os amigos do seu filho, você tem que conviver, você tem que conhecer, você tem que reparar, e você não quer que seu filho seja exatamente igual a você, mas você tem que reparar se, por exemplo, para você, aquilo socialmente é aceito. Então você fala assim, é muito agressivo, ou tem um vocabulário muito pobre, muito inapropriado, comportamental. Então é legal você observar o desenvolvimento. Aliás, eu acho que uma das coisas mais legais da paternidade é isso, é você poder observar o desenvolvimento do seu filho ou filha como ser humano, o aprendizado, como quando a criança é muito pequena, é bebezinha, é tudo próximo ao corpo, e daí vai abrindo, e daí você vê que ela começa a perceber sociedade, amigos, relações. Eu acho fantástico. Eu acho que pega hoje é o quanto os pais estão dispostos a perder de tempo com os filhos. Então, por exemplo... Sim. Uma coisa é você falar assim, você fala, meu filho foi mal em história. É só um exemplo, nada real. Meu filho foi mal em história. Tá bom, o que você vai fazer? Você vai falar, estuda história. Ou você vai lá e vai falar, vamos estudar história. Então você fala, mais do que a quantidade é a qualidade. É o que você pode ajudar o seu filho, e isso pouca gente faz. Acho que a minoria faz. Então... Até porque vai chegar e vai ter pouco tempo para estar com o filho, então naquele pouco tempo que tiver é a máxima do então tenha o tempo de qualidade com seu filho. E o tempo de qualidade com seu filho virou sinônimo de lazer, e aí o lazer, então, porque você trabalhou demais, você está se sentindo culpado, e aí você compensa por outros lados que não necessariamente sentar e estudar junto. Né? Porque vamos combinar que quando você está cansado da semana inteira, passar o final de semana estudando não é necessariamente o que você gostaria de fazer, né? E eu acho que a sua frase está correta, eu acho que é isso mesmo. Você já está cansado, você teve a semana inteira, você teve chefe, cliente, colega, trânsito, cara. Sim. E aí, o pensamento que eu acho que ajuda, por exemplo, a você se dedicar mais ou menos, e a forma, é assim, você fala, tá bom, eu estou cansado, eu não queria fazer. Ele está cansado, ele também não queria fazer. O que é melhor? Eu deixar ele se divertir, ou eu perder o meu tempo, que eu estou cansado, eu podia estar dormindo ou fazendo qualquer outra coisa, e ele poder estar brincando,
mas vai ser bom para ele no futuro ou vai brincar e eu vou dormir. Mas talvez tenha que virar essa chave e falar assim, talvez não seja eu perder o meu tempo. Porque, porque ser pai ou ser mãe, né? Tem que. Você acabou tendo isso, vai ter essas obrigações. Não é só colocar no mundo e largar na escola e acabou, né? É um pouco isso. A partir do momento que você decide ter filho, não é só ter o filho. Eu acho que você tem que ter essa consciência de você falar assim. Mas o comercial de margarina ele só mostra o casal tomando café da manhã com o cachorro e tá tudo pronto. Né? Não tem a continuidade ali, não tem o filho indo pra escola, a mãe descabelar, não, tá todo mundo bonito às 7 horas da manhã tomando café na mesa. Se vender margarina tá ótimo. Se vender margarina Sua tá vida bom. vai ser assim? Não. Não, a de ninguém é assim, de ninguém é assim. Nem dos atores que fizeram a propaganda, provavelmente. Só de quando você tem o pai, a mãe, o cachorro e os filhos vão sozinhos à mesa, eles já estão limpos, já tomaram um banho, já se trocaram. Você fala assim, como é que é a realidade? A realidade é, o despertador começa a tocar 5, 5 e meia, 6 da manhã, levanta, já tomou banho, escova os dentes, vem tomar café. A gente sabe como é.